Amigos queridos, desejosos de aprofundarmos um pouquinho mais no Evangelho de Jesus, vimos semanalmente postar aqui o Evangelho que fazemos em nossas casas. É importante salientar que escolhemos um dia e uma hora fixa para fazermos o Evangelho. É um momento de oração em família. Mesmo que a pessoa more sozinha, ela pode fazer o Evangelho sozinha, onde se estabelece um dia e horário fixo, se abre ao acaso o Evangelho segundo o Espiritismo, algum livro de mensagens, se lê um trecho, se comenta, faz uma prece ao alto, agradece a oportunidade. Podemos fazer isso em volta da mesa ou sentados, onde queiram. É importante que a gente se recolha aquilo que a gente tem mais puro ao coração. Porque a casa que faz o Evangelho se abre para a espiritualidade, para receber as benesses do alto. E dizem os mentores que a casa que faz o Evangelho tem uma luz iluminando acima dela. E essa luz pode se estender aos seus vizinhos, ao seu bairro, à sua cidade. Não podemos esquecer de colocar uma água para fluidificar e ao final da oração, todos podem beber um pouco dela e se beneficiar. Hoje então separamos para a leitura o capítulo 9, que fala os brandos e pacíficos. E separamos o item 7, que trata da paciência. Difícil hoje em dia, né, meus amigos? Porque vivemos num mundo de muita correria, vivemos umas situações de querermos tudo pronto e a hora de resolvermos rapidamente. Então vamos ver o que nos ensina o Evangelho sobre a paciência. É o item 7 desse capítulo 9. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus Onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Antes de seguirmos, é importante a gente refletir um pouco sobre a dor. Na hora da dificuldade, na hora da dor, nós dificilmente a vemos como uma bênção. Mas, com toda certeza, amigos e irmãos, as dores, todas elas são para nos ensinar, para nos melhorarmos. Porque ainda estamos num mundo de provas e expiações e só conseguimos evoluir quando tiramos o melhor proveito daquela dor e a atravessamos com resignação, com paciência, com serenidade. Por isso, aqui, o Espírito amigo diz, através de Kardec, que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Ele continua: sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa, consequentemente muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, e normalmente convivemos com pessoas que estão sempre nos pondo à prova em nossa casa, em nossa família. Seja através de um filho, de um marido, de uma esposa, de um tio, de um avô, de um pai, de uma mãe. Porque esses são os espíritos mais próximos a nós e com eles que temos que aprender a perdoar, a entender, a ter paciência. Essa é a caridade mais difícil, porque nós damos o que temos em nós. E o dinheiro, eles passam por nós. A moeda passa, ela não é nossa. Mas a nossa paciência, o treino da paciência, eu só posso treinar a paciência se eu tiver situações desafiadoras. E as situações desafiadoras nunca são fáceis. Sempre me colocam em situação
de dificuldades. Por isso é uma caridade. Aí continua o Espírito. A vida é bem difícil, bem eu sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra, a fronte. Então, que ele está nos ensinando a não reclamarmos da vida, que passemos a olhar as dificuldades por outro ângulo. As dificuldades são para a gente crescer, as dificuldades são para a gente ensinar, mas principalmente para a gente perceber que aquilo ali tem uma razão de ser. E continua o Espírito. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu Cristo do que qualquer um de vós, e nada tinha ele que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede irmãos. Essa palavra resume tudo. O Espírito Amigo, Havre, 1862. Então, amigos, aí esse Espírito nos ensina que a impaciência nossa decorre de orgulho, porque às vezes a gente acha que é maior do que o outro e que nós não devemos suportar aquilo. E às vezes a situação de paciência, as impaciências se originam de contrariedades, que muitas vezes são pueris e decorrem também da importância que a gente dá àquela situação, ou à personalidade da gente, diante da qual se entende que todos se devem dobrar. Então, no fundo, a impaciência, o problema maior da impaciência é o orgulho, porque achamos que só nós não temos condições de suportar aquilo e que as outras pessoas devem se dobrar, ou as outras pessoas devem alcançar, ou não devemos esperar por aquilo acontecer. Enfim, nos sentimos assim, com impaciência, descontentes, às vezes até com cólera, porque não nos damos conta da situação que se apresenta para nós como benéfica para nosso crescimento. E o homem é aquele que às vezes não percebe, ele não percebe que ele tem que se modificar, que não é o outro que vai mudar, sou eu que tenho que modificar. Ele às vezes fica apenas apontando o dedo para o outro, não percebe a dificuldade que está nele mesmo. Então, meus amigos, essa é a lição do Evangelho, do que lemos hoje, do capítulo 9, sede brandos e pacíficos, pedindo ao alto que derrame em nossas casas, neste momento, as suas luzes benéficas, para que todos possamos nos beneficiar dela. Não importa a hora que façamos o Evangelho, manhã, tarde ou noite, sozinhos ou acompanhados, sempre nos beneficiamos dessas boas energias que nos chegam de forma amorosa, serena e pacificadora do mundo espiritual. Que Jesus, que os bons mentores, que os bons mestres, em especial os nossos mestres, nossos guias, nossos anjos da guarda, possam se fazer presente neste momento, para eles agradecermos tudo que já aprendemos até hoje e que eles não desistam de nós e que possamos, junto com eles, evoluirmos e aprendermos cada vez mais a sermos pacientes, hoje e sempre. Que Jesus esteja com todos.